estejam bem. Mais uma vez aqui no estúdio Zadok. E hoje eu tô na companhia de homens especiais aqui, tá? Tá do meu lado aqui o Lucas, né? Que tá sempre com a gente aqui no estúdio também. É pastor na cidade de São João do Evangelista. Dá uma palavra aí, Lucas. Vamos fazer essa primeira rodada? Pastor Gil, Pai do Senhor, obrigado mais uma vez por estar aqui no Espaço Zadok, nos 40 anos do Templo Arca. Deus abençoe. Estamos aqui para conversar e muito obrigado pelo convite de estar aqui com você hoje. O agradecimento sempre é nosso. Na minha frente aqui eu tenho o evangelista Paulo Henrique, Pastor Gil, potência, isso aí. né, ali da cidade de Itabira, e está conosco aqui. Um prazerão ter você conosco aqui. Prazer todo meu estar aqui entre os irmãos e estar junto com você. É sempre muito bom nós trocarmos umas ideias e sermos edificados com um bate-papo sempre pautado na palavra de Deus. Dentre todos os convidados que temos também o nosso pastor Tiago, vindo do Rio de Janeiro, que está abrilhantando a nossa festa aqui do Templo de 40 anos, né? Pastor Tiago, um prazer enorme estar com o senhor aqui hoje. Prazer é meu, pastor Gil, demais irmãos, satisfação imensa, uma rica oportunidade de estar aqui em João Monlevade, compartilhando do conhecimento da palavra de Deus. Alegria nossa. Pastor Tiago, o senhor é autor de vários livros e eu queria lhe fazer uma pergunta, assim. Como é que o senhor tira tanta inspiração assim para trazer essas obras-primas, né, que o senhor traz para a gente aqui, como o encorajamento, instrução e conselho baseado no livro de Salmos. Temos ali uma breve história sobre Davi e outros mais. Nós vamos falar sobre cada um deles, mas a pergunta é: como que o senhor tira essa inspiração assim para a escrita? Bom, primeiramente dizer que eu sou pedagogo de formação, né? E Deus me concedeu uma rica oportunidade de estar compondo a equipe de educação cristã do Departamento de Publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E ali naquele espaço tem sido um ambiente de muito aprendizado. E Deus nos concedeu a oportunidade de estar aprendendo com os irmãos da equipe de educação cristã. E com essa experiência, com essa troca, nós desenvolvemos o dom que Deus nos chamou, né, o chamado de Deus, para trabalhar também a escrita. Eu que sempre fui um professor, né, por natureza, hoje eu tenho a oportunidade de estar não apenas ensinando, palestrando, mas também produzindo conhecimento, produzindo conteúdos que servem de apoio, de subsídio para os nossos professores de escola dominical. Então essa inspiração vem da nossa experiência com a educação cristã. Hoje, quem trabalha no departamento de escola dominical da CPAD, que é a editora da escola dominical, né? Nós respiramos escola dominical e isso nos serve de motivação, de impulso, de entusiasmo para que possamos encontrar em Deus aquela inspiração para consultar conteúdos que vão atender à necessidade dos nossos professores. Bacana, muito bom, pastor. Paulo. Pastor Tiago, é uma alegria ter o senhor conosco aqui em João Monlevade, nesse momento tão festivo para nós, que é a comemoração dos 40 anos do Templo Arca, e na ocasião, nesse congresso, nesse evento de escola bíblica dominical. Pastor Tiago, você é editor da revista de adolescentes, não é isso mesmo? Isso mesmo, eu trabalho junto com a equipe de educação cristã, como eu havia falado, e hoje eu sou responsável pelas editorias juniores, pré-adolescentes e adolescentes. E a minha pergunta é, nós estamos vivendo um tempo muito desafiador, principalmente como lidar com as novas gerações. Nós temos aí a geração Z, a geração Alfa e chegando, a partir desse ano também, a geração Beta. Como que a CPAD, através da gerência de publicações, em especial a editoria das lições bíblicas de juniores, pré-adolescentes e adolescentes, pensa, lida com esse desafio de comunicar a palavra de Deus para essas gerações?
É um trabalho muito meticuloso porque nós precisamos considerar os aspectos de cada faixa etária. O currículo de escola dominical, ele é, além de nós orarmos e buscarmos em Deus um direcionamento, nós entendemos que a natureza do nosso trabalho na casa é ensinar a palavra. E esse ensino da palavra, ele passa por um processo de adaptação pedagógica conforme a faixa etária. Então, aqueles que trabalham editando os materiais precisam ter um olhar meticuloso com relação aos aspectos de cada faixa etária. Então, é um conhecimento que a gente vai desenvolvendo, vai pesquisando, vai buscando, vai vendo o que chama mais atenção daquele aluno conforme aquela faixa etária. E dessa maneira nós identificamos na Bíblia aqueles assuntos que são necessários ser ensinados para essa faixa etária e que, de uma certa forma, vão despertar nesse aluno mais desejo de aprender a palavra de Deus, de buscar conhecer quem é o Senhor. Isso é fundamental para essas faixas etárias. Que bacana. Pastor Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Paulo, desculpa não ter mencionado o seu nome no início. Sim. Tá? Mas a gente hoje vive muito questão de conflitos de gerações. Sim. O pastor Paulo levantou a bola, pastor João, falando sobre a geração que está chegando. Sim. Mas nós temos aquela geração que está aí, que trouxe a igreja até aqui. E a gente pode falar que nós somos pastores novos e a gente vê, às vezes, não barreiras, alguns questionamentos da geração que já está, que trouxe a igreja até aqui. E quando vê uma metodologia nova, uma forma nova de abordar a escola dominical, muitos dizem assim, meu pastor não precisou de fazer isso. E como que o senhor enxerga essa visão, essa cosmovisão assim, de que a geração a geração mais antiga, a gente precisa dela, a gente como novo precisa dela, mas ao mesmo tempo a gente não pode separar a geração que está chegando, temos que agregar tudo. E qual seria o desafio de um editor assim, da CPAD nesse ponto? É interessante a pergunta, desculpe o nome do Lucas. Do pastor Lucas. É importante a sua pergunta, porque uma das coisas que eu abordo nas minhas palestras, quando se fala de metodologia, é exatamente dizer o seguinte: nós podemos diversificar o método, porém o conteúdo ele permanece o mesmo. E o conteúdo que nós pregamos e ensinamos é a palavra de Deus. Então, nós não podemos abrir mão dela. É um princípio inegociável. A palavra de Deus tem que ser a nossa bússola, a nossa base, a nossa coluna, o nosso fundamento. Então, esse conflito de gerações, ele existe, infelizmente ele vai continuar existindo, porque é até um processo natural, né? As gerações são muito influenciadas pelas mudanças culturais. Nós estamos vivendo num tempo de avanço tecnológico. As mídias sociais estão aí provocando esse tipo de mudança. Então, o aluno que está chegando na igreja, o adolescente que chega para fazer parte da igreja, é um adolescente diferente porque ele está inserido dentro de uma cultura digital, em que o acesso à informação é muito mais rápido do que aquele experimentado pelos seus pais, avós. E tem um versículo na Bíblia que ele é interessante. Ele diz assim: não remova os marcos antigos. Esse versículo ele mostra o seguinte, que naquilo que aprendemos e estamos alicerçados e fundamentados, precisamos permanecer. E tem um outro versículo também que diz que o fundamento já foi lançado, né? Quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. O fundamento já está posto, mas veja cada um como edifica sobre o fundamento. Então, quando nós trabalhamos em escola dominical, quando nós dedicamos a nossa atenção a produzir materiais didáticos, curriculares, que vão servir para toda a igreja no Brasil e até fora dela, nós temos que ter essa preocupação. Peraí, nós não podemos abrir mão da verdade bíblica. Então, ali nós podemos sim diversificar metodologias de ensino de acordo com a realidade do aluno, e aí a gente tem metodologias de ensino mais conservadoras para aqueles alunos que são mais tradicionais. E temos metodologias inovadoras que trabalham com aqueles alunos que estão mais inseridos no mundo tecnológico. É possível você trabalhar os dois grupos. O que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum é do fundamento bíblico. A palavra de Deus precisa e deve continuar sendo a base do nosso trabalho na escola dominical. Eu achei interessante, só dar um spoiler da aula que o senhor deu ali, pastor Gil, me permite? Sim. A revista Escola Dominical ela tem 3 tópicos interessantes que o senhor falou. Uhum. Objetivo,
conteúdo e metodologia. Metodologia. O objetivo Exatamente. é você fazer os alunos aprender. O conteúdo a gente não negocia. Não, ele Que é a é palavra do negociável. Sim. Agora, a metodologia pode ser diversificada. Sim. Sim, exatamente. Assim, de acordo com a grade curricular ou de acordo com até você conhecer a sua classe. A gente falou aqui do mais velho, do mais novo, mais moço. Às vezes o mais velho ele não leu, foi até a 4ª série, ou não tem um ensino médio, então o método tem que ser diferente. E a gente conversando com o pastor Márcio ontem, ele falou que, pastor Gil, da forma que o livro chega, da forma que o conteúdo chega na CPAD, eles têm o trabalho de pegar aquilo e simplificar para que todos tenham o mesmo entendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como editor. Sim, então, é exatamente o último ponto que eu abordei na minha aula, recentemente, quando eu estava lá em cima, é que muitos esquecem ou desconhecem o conceito de transposição didática. A transposição didática é exatamente isso, é você pegar um conteúdo que ele é complexo, ele pode ser complexo por natureza, mas pode ser complexo a depender da pessoa. Por exemplo, há determinado assunto que pode parecer complexo para mim e não para o irmão. Ou o assunto pode ser complexo para o irmão e não para mim. Isso tem muito a ver com o estilo de aprendizagem que cada um de nós apresentamos ou com o perfil eu falei estilo de aprendizagem, mas tem um segundo aspecto que diz respeito às inteligências múltiplas, né? Uhum. Cada um, de acordo com Gardner, ele vai amadurecer um tipo de inteligência. Não significa dizer que uma pessoa seja mais inteligente que outra. Gardner não diz isso. Ele diz que há pessoas que se identificam com certos conteúdos diferentemente de outras. Uhum. Então, essas características muito específicas, que na educação a gente chama de especificidades, fazem toda a diferença na hora de ensinar. E quando nós, que somos professores, vamos ensinar, nós precisamos se ater à transposição didática, que é nada mais nada menos do que você adaptar um conteúdo que parece complexo ou por natureza é complexo para uma abordagem mais simplificada. Você não está perdendo o nível do conteúdo, você não está superficializando o conteúdo. Não, você está tornando ele acessível, porque é isso que vai fazer diferença na vida do aluno. E diga-se de passagem, o irmão mencionou aí a respeito do aluno da classe de adultos, por exemplo, muitos professores ignoram o aspecto que a classe de adulto, muitas vezes, não é porque ela é classe de adultos que ela tem que ser uma classe complexa de ensinar. A classe de adultos, em muitos lugares do nosso Brasil, é uma classe formada, na maioria, por pessoas que não têm muito conhecimento. Ou pessoas que abandonaram a escola para trabalhar. Sim. A gente que anda pelo Brasil aí ministrando, a gente percebe isso, que muitos professores lidam com alunos que é praticamente uma classe de EJA na escola dominical. Uma classe de jovens e adultos. Então, como é que é a abordagem no EJA? A abordagem no EJA não é a mesma coisa da abordagem numa faculdade. Então, fica a minha dica aqui para professores da classe de adultos. Olha para ali e dá essa dica lá. Fica a minha dica aqui para você, já é um corte, pessoal. que é professor da classe de adultos. Pesquise sobre esse tema, transposição didática. E você vai perceber que ferramenta maravilhosa que vai auxiliar e vai mudar a maneira como você ensina na escola dominical. Pelo amor de Deus, não faça a aula mais difícil do que ela já é. Ajuda a gente nesse sentido aí. Então, se faz necessário levar em consideração o conhecimento que os alunos da classe de adultos eles trazem consigo, que são as experiências de vida, as experiências com Deus que vem trazendo ao longo dos anos, é isso, né? Exatamente, é o conhecimento prévio. E o pastor está mencionando isso, me faz lembrar, eu abordo muito isso também nas minhas aulas, quando eu estou dando treinamento, que muitos professores, por medo do aluno questionar, saem falando, argumentando, não deixa nenhum aluno, quando o aluno levanta a mão, participa, o professor já fica assustado. E vai uma segunda dica aqui para você, professor, que ensina na classe de adultos ou de jovens, né? Não tenha medo de ter um aluno questionador na sua classe de ensino, porque o professor que tem domínio do conteúdo não tem o que temer.
O segredo de você não temer uma pergunta capciosa é você fazer o dever de casa. E o dever de casa se faz sendo um professor que tem domínio do conteúdo. Ó, já foram 2 dicas. Primeira, transposição didática. A segunda, domínio do conteúdo. Isso faz a diferença na hora que você vai ensinar. E, aproveitando o questionamento do pastor aqui, aquele aluno que traz o conhecimento prévio, você pode, como professor, aproveitar esse conhecimento, essa contribuição desse aluno e implementar na aula. De repente, uma informação que esse aluno traz, é óbvio que você tem que desenvolver a capacidade de filtrar, de dosar, de perceber que aquela informação é informação útil. Mas se o aluno está contribuindo, vamos deixar os alunos contribuírem, não há problema algum. Isso dinamiza o processo de ensino-aprendizagem. Exato. E se não for por uma questão de preguiça, também você tem que ter a humildade de entender que ninguém sabe tudo. Então você pode chegar para um determinado aluno, olha, esse assunto eu vou te trazer uma resposta semana que vem. Isso não é vergonhoso, né? Só se não for por uma questão de preguiça. Deixa eu dar essa ênfase aqui para você não ficar usando essa desculpa sempre. Lucas, você ia fazer mais uma pergunta? Não. Tranquilo? Deixa o pastor Paulo. Um desafio que eu particularmente tive quando tive a oportunidade de comentar as lições bíblicas juvenis foi exatamente de pegar um tema complexo. Na época foi o livro do Apocalipse. E transformar esse conhecimento complexo em um conhecimento acessível. Confesso que foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, porque foi algo quase que paradoxal. Eu passei muitos anos lecionando para a classe de adultos, em especial terceira idade. E de repente veio o desafio de comentar uma revista de adolescentes, de 15 a 17 anos. E transmutar, né, transformar esse conteúdo complexo em um conteúdo fácil de absorção foi um grande desafio. Hoje, pastor Tiago, dentro da sua experiência de palestrar, correr o Brasil inteiro, capacitando professores, qual é o maior desafio que o senhor tem observado entre os professores de adolescentes? Qual é o maior desafio, na sua opinião? Desafio didático, desafio espiritual, desafio pastoral? Eu creio que isso está dentro também da minha abordagem nas minhas aulas, que eu penso que o maior desafio hoje do professor de escola dominical que esbarra nessa dificuldade, poxa, eu estou pegando um tema difícil, como que eu vou conseguir ensinar? É o professor aprender a aplicar métodos. O método, ele é ele é a tábua de salvação do professor, nesse sentido. Porque o método, ele vai fornecer para o professor o conhecimento técnico para que ele possa fazer esse processo de conhecimento chegar até o aluno. Interessante, ó. Vamos lá, vamos fazer um corte aí. Esse método é interessante. O método, ele fornece ao professor o caminho para simplificar esse conhecimento e torná-lo acessível ao aluno. Então, permita usar aqui o termo que o nosso pastor Gil usou, que não seja preguiça dos professores, sim, mas tem muitos professores que eles próprios limitam o seu trabalho quando eles não buscam a metodologia. Sim. Então, já viu aquela história? Poxa, aquele professor tem tanto conhecimento, a gente escutava muito isso na escola, né? Pública, escola secular, né? Na nossa formação geral. Poxa, aquele professor tem tanto conhecimento, mas eu não consigo entender muito bem o que ele está dizendo. Aí a gente costumava rotular assim: aquele professor explicou muito bem, aquele professor foi muito didático. Aí entra o termo didático na nossa colocação. Por que a gente diz que aquele professor é mais didático que o outro? Porque ele conseguiu fazer o uso adequado do método, e o método ele é uma ferramenta didática, e tornou acessível um conhecimento que parecia ser complexo. Aí como que o professor pode definir um método para tornar o conhecimento mais acessível? Aí há vários métodos, mas eu queria pelo menos citar aqui alguns, né? Por exemplo, o método da exemplificação. Muitos professores
não fazem uso do exemplo. A exemplificação, ela é tão interessante que o próprio Jesus, ele usou a exemplificação em diversas parábolas. Sim. Jesus ele vai usar 2 métodos ali nas parábolas. A exemplificação, ou seja, apresentando o exemplo de personagens que estavam ali presentes nas histórias, a história do filho pródigo, o exemplo do pai, o exemplo do filho que ficou, do filho que saiu da casa, né, que depois vai voltar, o exemplo da ovelha perdida, do pastor que deixa as 100 ovelhas, as 99, e vai em busca daquela que está perdida. É uma exemplificação. E também a analogia. A analogia diferente da exemplificação é uma comparação. Então, quando você estuda teologia, você vai encontrar a parábola, que Sim. é a história em si, e você vai encontrar também os ditos parabólicos, que são comparações diretas que Jesus fez. Por exemplo, vocês são sal da terra, a luz do mundo. Aquilo é um dito parabólico. Então são comparações diretas que o próprio Jesus utilizou e que o professor da escola dominical ele precisa explorar esses métodos para tornar a aula mais dinâmica, mais acessível, mais reflexiva. E dessa forma um conceito de escatologia que parece ser muito difícil, ele começa a se tornar mais fácil, acessível na mente dos alunos. Pessoal, eu tô aqui no meio entre 3 professores, então tem que sair daqui aprendendo bastante. E eu vejo também, falando de modo geral, a gente vai falar um pouquinho da adolescência, tem muitos professores, pastor Gil, pastor Tiago e pastor Paulo, que eles acham que eles têm que colocar a lição toda na mente do aluno em 1h30, 2 horas. Eu vejo isso como dificuldade. Ele acha que ele tem que abordar todo o assunto, mas ele tem que ter em mente que ele não vai conseguir que o aluno aprenda tudo. Aí é onde fica um pouco cansativo. Que ou o professor pula de ponto rápido, ou ele gasta muito tempo naquele ponto. Você tá entendendo? Não há um equilíbrio, Não né? há um equilíbrio. E às vezes ele não permite o aluno de consultar, porque levanta o outro aluno e vai a perguntação, ele não sabe administrar isso. Eu queria que o senhor, como professor, como editor, como pedagogo que ele caminha lado a lado, Isso. podia falar e conscientizar não só como Levade, mas como todos que estão nos assistindo esse podcast. Pastor Lucas, gostei muito dessa pergunta, porque é um assunto que eu pretendo produzir até artigos sobre isso. Eu estou produzindo um livro na área de didática, pretendo futuramente publicar esse material, e eu vou estar abordando sobre esse aspecto. Na condução da aula, talvez muitas pessoas não se atentaram ou não aprenderam a trabalhar a revista de escola dominical dessa maneira. O pastor Antônio Gilberto, no livro Manual de Escola Dominical, ele explica sobre isso. É porque, às vezes, a gente passa direto, se preocupa com tantas informações de contexto histórico, cultural, e a gente quer passar tanta informação que a gente se esquece de alguns métodos que foram deixados assim de maneira básica. Lá atrás, o próprio pastor Antônio Gilberto ele vai trabalhar a questão de você delimitar tempo para cada momento da exposição da aula. Então você tem, por exemplo, no livro de Manual de Escola Dominical, ele vai abordar 50 minutos, uma aula em 50 minutos. Então ele vai falar quanto tempo você vai gastar na introdução, se eu não me falha a memória, de 3 a 5 minutos. O que é a introdução? A introdução é a apresentação do assunto. Qual é a temática Exatamente. da lição? Você vai apresentar. A introdução não é para você entrar em questionamento louco com o aluno, colocar dúvida na mente do aluno, não. A introdução você faz uma apresentação sucinta do tema daquela lição, daquele assunto que está sendo abordado. Quando você entra no desenvolvimento dos tópicos, aí vai uma outra dica muito importante para você que é A câmera da dica é professor aquela ali, ó. da escola dominical. Isso se aplica a revistas de adultos, de jovens e outras revistas também, quando você encontra essa administração de tópicos. Você não precisa fazer uma leitura de todo o texto da lição. Tem professor que lê a lição toda. Aí só de leitura já gasta ali uns 20 a 30 minutos. Infelizmente, isso é uma realidade, né, pastor Gil? Dando gancho aí para o senhor. É uma realidade grande no nosso meio. E a lição também, a nossa, né, da CPAD, ela tem uma bússola que é o objetivo. Sim. Você leu os objetivos, você cumpriu aqueles 3 objetivos ali da lição, tá bem passado, né? Pastor, ainda falando dessa transformação
de algo que possa vir ser difícil para uma etapa, um estágio de ser mais fácil, eu acho que uma das últimas grandes sacadas da CPAD foi a declaração de fé para crianças, né? Que realmente veio trazer essa ideia de uma declaração de fé que você, no primeiro olhar, pode parecer complexo, mas agora traz aí. E vou denunciar uma coisa aqui. Eu tô vendo muito adulto comprando né? a declaração de fé para criança. Dizendo assim, é pro meu filho. E usando, porque realmente ficou maravilhosa. E como o senhor foi partícipe aí desse projeto, fala mais um pouquinho dele para nós. Vamos lá. A declaração de fé, ela foi um projeto que surgiu lá em São Paulo, a partir do pastor José Wellington Júnior, a equipe lá de São Paulo, o pastor Elias Torralbo, que é o autor da obra, outros irmãos e irmãs contribuíram, auxiliaram o pastor Torralbo na escrita do texto. E quando o projeto chegou na casa publicadora, na CPAD, o nosso diretor, irmão Ronaldo, ele me convidou a trabalhar nesse projeto no que diz respeito à elaboração editorial da obra. Então, o irmão Ronaldo me mostrou o texto e disse o seguinte: irmão Tiago, nós precisamos fazer a adaptação pedagógica desse material e criar um projeto, o layout, né, para que essa obra seja publicada e ela possa ser lançada na nossa AGO, a Convenção Geral. Imediatamente eu abracei com muito carinho a missão e orei ao Senhor e busquei pesquisar o que nós tínhamos de referência. O irmão Ronaldo também me apresentou alguns materiais que serviram de referência e nós pensamos junto com o departamento de arte, nossa irmã Natane, que foi a design que elaborou a parte do layout, e trocando em miúdos ali, nós fomos conversando, pensando nas sessões que deveriam entrar, como que ficaria melhor um ponto e outro, a exposição do conteúdo. E dessa forma, Deus foi abençoando, fizemos um roteiro de ilustrações. Esse roteiro de ilustrações foi pensado com base nas temáticas que o pastor Elias elaborou. Obviamente que as temáticas seguem o modelo da de adultos, né? A declaração de fé para adultos. Sim. Mas, partindo do princípio que a gente estava trabalhando com crianças, a gente precisava simplificar esse conteúdo doutrinário, teológico, para que as crianças tivessem acesso. E louvado seja o nome do Senhor, que deu certo. Né? Ficou muito bonita a obra. Exato. E eu estou muito feliz, porque onde eu estou passando, pastor Gil, sim, nós estivemos na conferência de Macapá, e uma irmã me abordou no final. Né? Eu havia mencionado que eu estive trabalhando no projeto, e a irmã me abordou no final, dizendo: pastor Tiago, louvado seja Deus por esse projeto da casa, porque nós estamos usando aqui esse material em 60 congregações do nosso campo, que bacana, fazendo um trabalho de discipulado aos sábados. E eu fiquei muito feliz, muito emocionado, porque eu vejo que Deus está usando a casa, usando as nossas vidas. Usou a vida do pastor Elias, usou a vida do irmão Ronaldo, está usando as nossas vidas para alcançar esse público que precisa tanto aprender a palavra de Deus. O Senhor nos disse que, aliás, a palavra, o provérbio diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando envelhecer, quando crescer, não se desviará dele. Eu creio que muitas crianças que estão tendo acesso a esse conhecimento estão tendo a sua fé fortalecida e não vão se esquecer das verdades que o Senhor está compartilhando com elas através desse material. Eu venho pensando aqui, eu sempre gosto muito do viés da adolescência. Existe algum projeto, alguma ideia, algum pensamento em trabalhar também a declaração de fé numa linguagem para adolescentes? Porque, ouvindo o pastor Ezequiel Soares, ele explicou a diferença entre confissão de fé e declaração de fé. A declaração de fé é um documento mais extenso, mais explicativo, mais normativo quanto àquilo que nós cremos, a fé que nós professamos. Sim. E é muito bonito, interessante e elogiável
como diz a casa, a ação da casa em proporcionar um documento extenso na linguagem infantil. E para os adolescentes, tem algo específico, até porque a nossa geração de adolescentes é uma geração mais digital. Tem alguma ideia, algum pensamento de inovador que possa vir surgir como um projeto futuro? Olha, essa informação, Não sei, é uma sugestão. Confidencial. É confidencial. ela foge um pouco da minha alçada a responder, mas tenha certeza que o compromisso da casa é com todas as faixas etárias e Deus tem inspirado homens, escolhido homens e mulheres de Deus que têm falado para todas as faixas etárias. Eu acredito que Deus certamente no momento certo vai nos proporcionar aí materiais voltados para o público adolescente que serão tão bons quanto a nossa declaração. A minha pergunta, né, não é nenhum aperto, né? Mas é porque nós temos visto aí a nossa convenção geral preocupando-se bastante, o pastor Wellington Júnior, em realizar um trabalho que seja um trabalho integral entre os ministros, né, evangelistas e pastores, as esposas, também como os filhos e também os adolescentes. Hoje nós temos o Conselho TIM, né, da Convenção Geral, temos o Conselho Nacional da Juventude, temos o trabalho com as crianças. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque nós estamos vendo um momento novo na nossa igreja, que é pensar o obreiro e pensar a igreja num todo. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Vou pegar uma pergunta aqui que era sua, Lucas. Essa pergunta era sua, mas eu vou pegar para mim. E aí eu já vou pedir para você ativar o sininho de notificação, dar o seu like. Mais de 50% das pessoas que visitam a nossa rede social ainda não se inscreveram. Então, por favor, ajuda a gente nesse sentido para que esse conteúdo gire com mais facilidade aí na internet. O Lucas lançou uma pergunta, o seguinte, pastor, que nós temos várias igrejas, congregações no interior. E o senhor tocou num assunto de didática, né? E às vezes o professor falta ali aquela didática. Eu queria que o senhor desse 3 dicas fenomenais aí para a pessoa que vai assistir esse podcast, que vai ficar aí até Jesus voltar, aquela dica de ouro, aquela que você tem que pagar caro, mas que o pessoal aqui vai receber de graça. Essa, para o professor ter uma aula ali mais dinâmica, ter uma aula que vai de encontro assim, a necessidade local dele lá. O que o senhor poderia falar? Uma das minhas abordagens que eu costumo compartilhar, né, de conhecimento com os nossos professores, é a perspectiva do professor com relação ao ensino, à sua classe. Nós temos que entender que o professor, quando ele ensina na escola dominical, o pastor está compartilhando com ele a autoridade para ensinar, o dom ministerial do ensino. E quando o pastor faz isso e confia a esse professor em ensinar naquela classe, escola dominical, o que acontece é o seguinte: esse trabalho do professor não é um trabalho apenas de ensino, mas é um trabalho também de mentoria, certo, de acolhimento desse aluno. Então, a dica que eu deixo para os professores é que tenham uma perspectiva formativa desse aluno. Vejam esse aluno como uma ovelha que precisa ser cuidada, que Deus confiou sobre a sua responsabilidade e que ele está ali não apenas para ensinar a Bíblia, conhecimento, está também para ensinar esse aluno a refletir e praticar a Bíblia, a desenvolver um testemunho cristão, um compromisso de fé, porque o que vai mudar a vida de pessoas não é apenas o que a gente sabe, mas é o que o Espírito Santo produz na nossa vida de fruto, através do conhecimento da palavra, e que isso vai impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. Eu demorei demais, a gente já está perto aí da última rodada, para entender o seguinte, que uma pessoa, quando ela deixa a Cristo, ela não deixou uma religião, ela deixou um estilo de vida. Sim. Ela deixou um estilo de vida para trás. E às vezes, quando a gente, numa sala de aula,
coloca o evangelho como se fosse só mais uma religião. Por isso que eu achei importantíssimo quando o senhor diz que o professor está ali para cuidar do aluno como uma ovelha e implantar na mente que verdadeiramente é um estilo de vida. Lucas, faz um contraponto aí, porque a pergunta era sua. Não. E depois a gente vai para a última rodada. Não, é porque é o seguinte, é porque às vezes o professor, ele tem dificuldade de falar assim, de passar o conteúdo da escola dominical por causa de infraestrutura. Me desculpa falar, mas aqui o pastor Marcelo teve comigo aqui e ele falou comigo que ele começou também numa classe escola dominical, pastor Gil, com a estrutura que é a Assembleia de Deus. Vamos falar assim, o que é um prédio de uma igreja? Não estou falando com a sua visão hoje. Visão dos pastores que vieram até aqui. É você ter uma nave da igreja, um banheiro masculino e feminino. É uma estrutura preparada para culto. Isso. Não é a nossa visão como pastor hoje. Sim. Você entendeu? E eu acredito que muitas denominações, não estou falando só do nosso campo, muitas igrejas, é a realidade, ainda tem essa estrutura. E o professor fica ali, gente, eu preciso de levar um bom conteúdo. Mas ele não tem a metodologia, ele não conseguiu criar uma metodologia, uma forma de trabalho. Então, tipo assim, já estou lá na linha do professor, daquilo mais simples. Você está entendendo a minha pergunta? Por que eu vejo isso? Porque, pelo que a gente aprendeu aqui, estou falando que eu aprendo com 3 professores aqui, o conteúdo, ele é possível ser passado, não importa a estrutura que você tenha. Sim. Desde que você tenha uma metodologia adequada para aquela situação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E já trazendo um pouquinho da sua realidade. Quando o senhor começou, né? Que o senhor não começou como editor. O senhor começou, talvez, posso falar a palavra precariedade? Ou uma palavra... me ajuda aí, pastor Gil. Num ambiente mais simples. Simplicidade, isso. Humilde. Isso. Obrigado. Tá vendo? Tem que estar perto do professor. Fala aí, pastor. A gente esbarra com essa realidade aí nos interiores aí do nosso Brasil. De fato, quando a gente observa a escola dominical, como que a igreja ela é diferente em cada região. Nós, quando eu falo nós, equipe de educação cristã, já andamos aí o Brasil inteiro, gente. Poucos estados eu não fui ainda. Tivemos 4 estados do Brasil que eu não visitei. Então eu tive assim, a oportunidade, o privilégio de conhecer a Assembleia de Deus de norte a sul. Então você tem aquela Assembleia de Deus mais simples, que é periférica, a comunidade, que tem poucos recursos, e você tem aquelas Assembleias de Deus que tem mais recursos, estão nos grandes centros, tem pessoas com maior grau de instrução e acesso fácil ao conhecimento, porque tem acesso à internet. E em muitos lugares não é assim, ainda tem aquela informalidade, né? Nós precisamos fazer muito com aquilo que nós temos em mão. Com o pouco que nós temos, transformar aquilo em muito. Então, eu creio que quando a gente trabalha, diversifica o uso dos recursos. Porque, por exemplo, eu não tenho, lá no interior do Brasil, uma igreja com um grande telão com um data show para ensinar os meus alunos sobre a separação do mundo. Mas se eu tiver uma água e se eu tiver um pouquinho de óleo, eu posso usar o método da exemplificação e dizer que água e óleo não se misturam. O crente não mistura com o pecado, o crente não mistura com o mundo. E crente é óleo, viu? É unção, né? É unção. Aqui, simplicidade, ó. Davi fez com uma funda o que muitos não conseguiram fazer com a espada. Adquira esse livro do nosso professor Tiago, tá? Pode ser no site da CPAD? Pô? Sim, site da Adquira CPAD. esse Nas livro lojas aqui. da CPAD. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Vai ser muito bom. Esse livro, eu posso só dizer? Pode. O livro é seu. Esse livro foi um livro que eu fiz de apoio juntamente com o pastor Tedês, com a irmã Thelma Bueno, com a irmã Verônica, que é um livro de apoio para a lição do trimestre, que foi lecionada a lição sobre Davi. Certo. Mas qual a importância de os professores adquirirem essa obra? Mas já não passou a revista, mas qual a importância, irmãos? A riqueza de detalhes que você vai encontrar de informações históricas da época de Davi, sobre a vida de Davi no campo,
quando ele se torna rei, quando ele erra, quando ele peca, quando ele pede perdão a Deus, quando Deus faz com que ele escreva salmos e a identificação que ele tem como uma ovelha do Senhor, que o Senhor é o meu pastor. Essa série de informações, de conhecimentos, eles são fundamentais para quem prega, para quem ensina. Então, adquirir uma obra dessa, você vai ser muito feliz, porque você vai ter acesso a uma obra de teologia bíblica que vai subsidiar o trabalho que você faz, tanto na escola dominical quanto no seu ministério de pregação. Amém? Ótimo, pastor. Ótimo. Vamos para a última rodada então, gente, porque senão o pastor não vem em outro podcast nosso. Paulo, começa aí para nós. Bom, diante de tantas abordagens, sugestões sobre a metodologia, sobre aplicações pedagógicas, para mim ficou muito claro a importância da dedicação ao ensino, conforme Romanos, capítulo de número 12, versículo 7. Se é ensinar, que haja dedicação. Dentro de todo esse trabalho, a experiência que o senhor vem correndo o Brasil todo, junto com a equipe de educação cristã para capacitar os professores, qual é o desafio que o senhor tem percebido assim, dos professores no que tange a capacitar-se, a estarem prontos pedagogicamente para as nossas salas de aula de escola dominical? Qual é o maior desafio que o senhor tem visto na área de educação cristã hoje? Com relação a essa pergunta, nós percebemos que a falta de conhecimento técnico ainda é uma limitação, né? Buscar conhecimento técnico, mas não é o conhecimento técnico apenas para você, como se você tivesse um manual, tipo assim, chegou um eletrodoméstico na tua casa, isso aqui é um manual de como funciona. Saber como funciona, as pessoas já sabem. O que está faltando buscar um pouco mais é saber como ele funciona na prática. O que o nosso aluno vai fazer com aquilo que ele está aprendendo em nossas aulas de escola dominical. Eu acho que essa preocupação, ela precisa existir e essa pergunta ela precisa ser respondida pelos nossos professores. Eu estou ensinando, o meu aluno está aprendendo como funciona, mas ele está aprendendo como ele pode aplicar esse conhecimento na realidade dele que ele está inserido. Então, olhar dessa forma, se preocupar com isso, eu acho que é um ponto-chave que vai fazer muita diferença no ensino dominical. Bacana. Pastor Lucas. Eu só estou aprendendo. Quero agradecer ao pastor Tiago pelo tudo que eu aprendi, pastor Gil, pastor Paulo aqui, e dizer para vocês, professores, se a gente conseguir pegar tudo que a gente pegou aqui em 40 minutos, eu acredito que se você deixar a mente abrir um pouquinho, você consegue dar uma boa aula. Sim. Porque a gente aprendeu muito na parte teórica e na parte prática. E eu só tenho uma pergunta para fazer para o senhor, pastor. Se o senhor tivesse que fazer uma pergunta para o senhor, qual pergunta o senhor faria? Olha, interessante, hein? Qual pergunta eu faria para mim? De tudo que você viveu, das experiências. Eu acho que dentro da necessidade do nosso professor, necessidade maior o professor sempre quer se ver como um professor que está atendendo a expectativa da turma, né, da classe. Como ser um professor que atende a expectativa do ensino? Ser um bom professor, né? E eu penso que se fazer um bom professor é um processo de construção. Nós estávamos até conversando anteriormente sobre o que significa o erro para o aluno. O erro ele não pode ser uma oportunidade de punição. O erro precisa ser uma oportunidade de aprendizado. Então, se eu fiz de uma maneira hoje, preparei a aula, apliquei a aula, não deu tão certo assim quanto eu gostaria, então eu vou voltar para casa e eu vou preparar melhor a minha aula. E eu vou aperfeiçoar aquilo que eu estou fazendo. E cada dia, cada domingo que eu passar, que eu ensinar,
eu vou melhorar aquilo que eu estou fazendo. E quando eu menos esperar, eu vou ser esse bom professor que a minha classe precisa. Amém. Amém. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlinhos, que abre esse espaço, né, do podcast e dá a liberdade da gente trabalhar da melhor maneira que podemos. E também quero dar um alerta aos pais. Nos ajude. O seu filho fica na escola de segunda a sexta, uma média de 5 a 6 horas lá. E nós, na escola dominical, temos o seu filho um dia, por 2 horas. Nos ajude. E o envie para a escola dominical e com o mesmo afinco que você cobra o estudo do seu filho na escola secular, cobre também das escrituras, tá? Esse é o meu alerta. Quero agradecer também ao Lucas, ao Paulinho. Isso. Eu passei o podcast todo te chamando de Paulo, Pastor Paulo, mas a gente se conhece, trabalhamos O campo inteiro juntos. me conhece como Paulinho. Isso. Quero agradecer ao Paulinho. Muito boa, assim, a mesa, né? A interação da mesa. E principalmente o senhor, o pastor Tiago, que com tanta clareza trouxe esse tema, trouxe a oportunidade de estar com a gente também. É bom ter o senhor aqui. Muito obrigado. Vamos cada um dar um tchau aí, então? Essa Pessoal, câmera aqui? Aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, satisfação imensa. Até a próxima. Até Fica a próxima. com a gente aí na rede social. Um abraço.